Olá, Júlio. Minha querida. Amor é de fim de semana, em Nem manhã mais. submersa, talvez. Sempre submersa em qualquer coisa. Mais quelle merveille, un petit jeu de mots. E eu sempre achei piada porque o meu filho sempre disse que falar francês era fácil porque falava-se com a boca em biquinho e tal. E sou satisfeito em relação àqueles ulá e coisas assim. Verdade, Não é? é verdade. A boca tem assim. Enfim, que saudades que eu tenho de. Não é de ouvir, porque às vezes ouço, mas de ouvir mais francês do que ouço hoje em dia. Teve o seu tempo, não é? Talvez voltemos a esse tempo. Acho muito difícil. Acha? Sabe? Acho. Acho que o inglês tornou-se de tal maneira a língua dominante. Olha, eu não lhe escondo, por exemplo, que tive a fantasia, para aí há 20 anos atrás, que chegasse a haver uma competição entre inglês e alemão. E temos que ser honestos, não há? Há mais gente Não a há. aprender alemão, sem dúvida, não é? Mas não há. É muito curioso. Eu, pelo menos, quer dizer, que saiu disto. Os especialistas é que se podem manifestar. Estou a dizer que sempre que faço viagens, venho com a ideia reforçada que, tacitamente, todas as nacionalidades acham que o terreno comum, o terreno neutro, entre as trincheiras, se quiser, a terra de ninguém onde nos podemos entender, continua a ser o inglês. Ah, sim, sem dúvida. Não acha? Acho. Júlio, lembramos hoje Virgílio Ferreira, É verdade. também lembrado aqui na Antena 1. Neste ano assinala-se o centenário do nascimento de Virgílio Ferreira. Nasceu a 28 de janeiro de 1916, viria a morrer em 1996. Deixou muita obra escrita. Foi professor de português e de latim em várias escolas do país. O Júlio gosta muito de Virgílio Ferreira, eu também o li. Gosto. E hoje decidiu lembrá-lo aqui. Curiosamente, nos artigos que saíram em vários jornais, pronto, eu não sou um expert, havia vários autores no sentido dos artigos, não romancistas, a dizer que era dos escritores portugueses de quem se podia dizer que não tinha feito escola. Que não havia vozes, digamos assim, que fossem, longe de mim dizer meros ecos, não é? Que fossem, pelo contrário, seguidoras de Virgílio Ferreira. E eu não sei o suficiente para apreciar essa opinião, mas achei curioso, porque, em contrapartida, todos lhe reconhecem a extraordinária importância. Uma coisa que me aconchegou o coração é que vários tinham como livro favorito dele aquele que é o meu livro favorito, Virgílio Ferreira, que é o Para Sempre. Também o li, é verdade. Pronto, é um baque. É. Acho que ninguém sai daquele livro muito bem disposto. Mas que... Curiosamente, eu lembro-me de ter voltado ao livro muitas vezes. Ou seja, não se sai do livro bem disposto, não é? Mas há ali um contágio qualquer de tanta melancolia. E que nos toca, percebe? Repara, no Para Sempre, que tem muito de um trajeto de alguém com raízes na província e com aquele jogo permanente entre o presente e o passado, etc, etc. Para uma pessoa como eu, que nasceu no Porto e sempre viveu no Porto, por exemplo, essa parte, em teoria, poderia dizer muito pouco, mas a questão é o que está por trás disso, não é? Não, se você quiser, a geografia psicológica que está por trás da própria geografia stricto sensu. E você disse-o, que é o livro é um livro, se quisermos, é um adjetivo que se pode utilizar, é um livro pesado, como também há filmes pesados. Claro. Que nós saímos e dizemos que isto é uma obra-prima, mas não me pôs propriamente eufórico para o jantar logo à noite de sábado, depois de ter ido ao cinema à tarde. Olha, o caso do Amour do Michael Haneke. Pronto, aí está. Não é? E quando você diz, mas voltei lá várias vezes, já disse tudo. Porquê é que nós voltamos a determinados livros e não a outros?
Não é? De vez em quando eu cito-lhe aquela frase que meu pai também gostava de citar, do lado académico francês, que dizia Je ne lis plus, je relis. Ou seja, já não leio coisas novas, releio livros. E há pessoas, não estou a dizer que seja de uma forma perfeitamente estanque, de uma forma quase teimosa, feroz, mas há pessoas que lhe dirão, e sobretudo as mais velhas, que leem muito mais livros que já leram do que livros novos. Porque têm tempos para gerir, porque têm um gosto por determinado tipo de leitura, etc. E, portanto, olhe, uma frase habitual. É gente que lhe diz, eu praticamente só releio os clássicos. O que, bom, dá aqui para uma conversa só sobre isso. Pois dá. Não estamos a abraçar o novo com isso, não é? Pronto. E aqui é preciso ter cuidado. Porque a primeira conclusão que se pode tirar é porquê? Porque o que se faz de novo é tudo mau. Exato. Jamais eu diria uma coisa dessas. De certa forma, como pode compreender, de vez em quando, nos fins de semana de cantelães, fala-se de livros. Nem é nada raro, diga-se de passagem. Não é? Aliás, um comum amigo nosso presenteou-me com 2 livros de poesia de Nuno Júdice, o que foi uma magnífica ideia. Mas estou a dizer, e nem estou a falar dele, que é bem mais novo, podia ser meu filho, mas gente da minha geração, até é curioso, sabe, porque muitos, não é o meu caso, como sabe, mas muitos dos da minha geração têm hoje mais tempo do que tinham há 10 anos atrás, por exemplo, estão aposentados. E, portanto, não é tanto uma questão de tempo dos relógios, mas é quase como um receio de perda de tempo psicológico. Também há algo de ego aqui, não é? Porque é quase como dizer, como validar as escolhas feitas. Nem mais. Olha, se quiser, meu Deus, espero que nenhum dos amigos com quem eu discuti isso ouça este programa. Porque, para variar, e a culpa é minha, há uma ou outra vez em que é o seu pezinho que escorrega, mas, para variar, eu vou-lhe dar o exemplo do meu prazer da mesa. Eu, 90% ou mais das vezes que, eu ia dizer, almoço ou janto é muito raro, eu, se puder escolher, estar a decidir ir almoçar fora, porque estou em dias de trabalho, ou então é fim de semana. Portanto, é muito mais uma questão de jantar fora. Como, aliás, a Inês sabe, e até já o experimentou comigo, eu, na esmagadora maioria das vezes, prefiro voltar aos meus sítios favoritos do que experimentar sítios novos. É sempre a sensação de casa, não é? De É a abrigo. sensação de casa, é a sensação de apeteceu-lhe comer aquilo e a Inês sabe onde aquilo é magnífico, etc. No clã dos Machado Vaz há quem seja exatamente o oposto. Quem diga, não é desprezar o conhecido, voltamos lá regularmente, mas estando sempre a tentar equilibrar isso com farejar o que é cá de novo, nomeadamente no Porto. E eu devo-lhe dizer, de uma forma perfeitamente apsicopatada, tiro partido disso também, não é? Porque, por exemplo, quando um dos meus filhos diz fui a tal sítio e tenho a certeza que vais gostar, aí as variáveis mudam imediatamente. Como também, e olha, até é curioso, com o tema 2, em relação aos livros. Se um dos meus filhos, estou a dizer, os meus, no fundo, fora dos amigos de fim de semana de Cantelães, porque é preciso tempo para tudo isto, não é? No dia a dia, é com meus filhos que eu falo com mais frequência. Não é? E, por exemplo, há um livro que neste momento eu já decidi que vou ler e que foi meu filho mais velho que me aconselhou. Que é um livro, imagine sobre quê? Sobre a curiosidade. Tem a ver com perguntas? Uma história da curiosidade, de um homem chamado Alberto Manguel.
E é muito curioso, porque nós hoje estamos com Virgílio Ferreira e a frase de Virgílio Ferreira, que eu vou passar a ler, é: o mais grave no nosso tempo não é não termos respostas para o que perguntamos, é não termos já mesmo perguntas. Ora, está a ver, nós decidimos fazer um programa longo sobre esta frase. E o meu filho mais velho dizer-me: olha, eu acho que tu vais gostar de uma coisa que se chama Uma História da Curiosidade, de um homem chamado Alberto Manguel, é evidente que juntou-se a fome e a vontade de comer. E eu fui para a net, porque ainda não tenho um livro. E há coisas que estão escritas que eu não poderia senão assinar por baixo. Há uma reportagem que dizem assim: convenhamos, o homem não brinca, como se prova, e passam a citar. Se seguirmos um caminho necessariamente eclético através de algumas das perguntas suscitadas pela nossa curiosidade, pode surgir uma espécie de cartografia paralela da nossa imaginação. O que queremos saber é o que conseguimos imaginar. São os dois lados da mesma página mágica. Isto é muito bonito. Porque o que é curiosidade? Vamos buscar talvez o mais precoce e se calhar o mais... vamos levar ao cubo a minha capacidade de ser pouco original no léxico. O mais exemplar dos exemplos. Nas crianças. O porquê? Constante. Não é? Que às vezes para nós se torna uma tortura. Ainda, como se diz muito agora, ainda sem filtros. Portanto, é perguntar. Perguntar. E não é raro que isso se transforme numa abençoada tortura para nós. Porquê? Porque nós damos uma resposta, mas a resposta não satisfaz completamente a curiosidade. E, portanto, a criança aceita a resposta, mas continua e diz: e porquê? E nós também não é assim tão raro acabarmos naquele porque sim, que se calhar quase todos já ouvimos na nossa infância e na nossa adultícia, e que tem o condão de irritar qualquer um. Porque dizer porque sim é uma violência, é uma demonstração de poder. É a mesma coisa dizer porque eu disse. Não explica nada, é insuportável. Mas também sejamos justos, ao fim de 12 porquês, nós, como eu costumo aqui dizer, para que os pais lá em casa se tranquilizem, nós estamos prontos a pegar na criancinha e atirá-lo pela janela. Não é? Portanto, mas é fascinante. E, reparem, a minha filha ainda está nessa fase, não é? Da idade dos porquês. Mas os miúdos perguntam e não dão por eles a pensar duas vezes se... eu não vou perguntar isto porque pode ser ridículo. Claro. Não, perguntam. Nós, à medida que crescemos e evoluímos, evoluímos entre aspas, porque vai saber e nem é uma evolução, começamos a travar-nos. Claro. Então, se Deus nos der saúde, que é uma frase que grande parte dos ateus e este agnóstico também utilizam, não é? Se Deus nos der saúde, ou se Deus quiser, nós, esta semana, vamos falar de perguntas que os homens não têm coragem de colocar. Sim. Porquê? Porque têm medo de como serão vistos por expor a sua ignorância ou, pelo menos, as suas dúvidas. A criança está muito mais interessada nas respostas. Quando a criança... havia alguém na minha família que tinha esse hábito. Quando a criança, de uma forma metódica, quiçá até com uma linguita fora dos lábios, em sinal de gozo, desfaz um relógio despertador, é porque quer saber como aquilo funciona. Depois fica com um ou dois problemas, que é, não tem bem a certeza como é que aquilo funciona e ainda tem menos a certeza como é que aquilo se monta outra vez. Porque deu cabo da questão. Mas o que há ali, como disse, é uma curiosidade pura. Não acha que essa curiosidade é o motor da juventude? Quando eu digo juventude, pode acontecer-lhe aos 66, não é? Ou seja, ser o seu motor. Eu acho que a curiosidade é o motor da vida. Da vida, pois. Não acha? Estava a ser muito redutora quando disse juventude. Juventude como sinónimo de vida, claro. E, no fundo, a frase do Virgílio Ferreira
É isso que também traduz. Só para acabar a questão Sim, sim, sim. da história, da curiosidade, é muito belo, porque realmente quando ele põe de mãos dadas, quando ele, se quiser, sacraliza o casal, curiosidade, imaginação, eu acho que ele tem razão. Porque se nós estamos curiosos, se nós perguntamos, também somos capazes de imaginar respostas que podem não estar certas, mas fervilham cá dentro hipóteses. Ora, eu ainda me lembro de me dizerem: mas a imaginação verdadeiramente é o que nos distingue dos outros animais. Nós compomos cenários, nós planeamos o futuro. E tudo isso, digamos assim, não é? Ainda por cima, na citação dele, é expresso de uma maneira lindíssima. Porquê? Porque ele depois diz que na vida da maioria dos leitores é a descoberta, mais tarde ou mais cedo, de um livro que permite, como nenhum outro, explorar o nosso eu e o mundo de uma forma que nos parece inesgotável. Mas, ao mesmo tempo, concentrar a nossa mente nos mais ínfimos pormenores de um modo íntimo e singular. É isso que, por exemplo, um livro como Para Sempre permite. No caso dele, ele vai mais longe, aparentemente. Porque, para ele, sem margem de erro, o livro que serve de catapulta para o seu imaginário é a Divina Comédia de Dante. Uma coisa, eu que ainda não li, já tenho a certeza, o homem tem bom gosto. Porque a Divina Comédia não é propriamente um livro fácil de ler e rápido de ler, mas é, na realidade, qualquer coisa extraordinária. Agora, quando o Virgílio Ferreira diz é não termos já mesmo perguntas, e conhecendo nós a obra de Virgílio Ferreira, é evidente que ele está a pensar em coisas que também nos levam a perguntar. Que perguntas? E, inevitavelmente, tem a ver com quem somos, de onde vimos, para onde vamos. Que sentido tem tudo isto? Mas é de alguém que já baixou os braços, não é? Ou não? Não, é ele a falar de uma sociedade que ele acha que baixou os braços. Eu acho que nós agora temos mais perguntas ainda. Pronto, agora aí o que nos poderemos interrogar, para não dizer outra vez perguntar, é que tipo de perguntas. Ele está, no fundo, a falar das perguntas mais íntimas, mais profundas, Sim. que nos põem, digamos, mais em carne viva. Nós, o que temos hoje em dia é a pergunta completamente funcional e superficial. Quem é o quê? Para que é que isto serve? Não, Etc, etc. nós temos essa pergunta mais imediata, mas nós vivemos e assistimos a uma espécie de erosão em tudo, não é? No amor, nos sentimentos mais corriqueiros. É um fim, nós vivemos E está a ver o que acaba de dizer. Né? E quantos de nós é que se questionam sobre o que é que está a acontecer? Eu questiono porque é que está a acabar, por exemplo, e acho que Aí está. é porque é que é um fim de ciclo, mas parece-me... Pronto. E eventualmente até para atrasar o fim de ciclo, se isso não lhe agrada. Pronto. Eventualmente para tentar perceber que novo ciclo é que aí vem. E ainda bem que já acabaram as eleições, porque houve vários candidatos a falar em tempo novo e ainda diziam que eu estava a fazer campanha. Portanto, pronto. Mas isso são as perguntas que tenho a certeza que o Virgílio diria, ou Inês, ainda bem que a Inês se questiona sobre essas coisas. O que eu não acredito é se a Inês me disser que nesta nossa sociedade isso são preocupações fundamentais. E eu aí também tenho enormes dúvidas. Pronto, não são até... repare, nós já aqui falámos muitas vezes do sentimento da tristeza e de como isso deixou de ser quase antinatura, não é? Sim. Não, passou a ser. Passou a ser, não é? Não é que você enganou-se e disse deixou de ser. Não. Pronto, passou a ser. Nós ficamos tristes e imediatamente nos vamos encharcar ou com medicação ou vamos disfarçar a tristeza com muitas fotografias nas redes sociais. Caríssima colega, magnífico exemplo, que é uma pergunta aparentemente tão inócua, tão anódina, que é: por que estou triste?
Isto é uma vereda que inconscientemente nós pressentimos que pode ser dolorosa. E, portanto... Não queremos fazer essa descida, não é? Exatamente. Exatamente. Preferimos atalhar. Olha, lá estou eu a falar de uma coisa que faz de mim, quiçá, um velho ranzinza, mas que, como sabe, eu costumo abordar, que é a tendência de nós, psis, atalharmos a tristeza com o pretexto que estamos a atalhar depressão. E não ser. Estamos a decapitar a tristeza normal. E assim a não a entender. Quando é que acha que a tristeza deixou de ser normal, Júlio? Bom, numa sociedade tão imediatista como a nossa, numa sociedade com tão baixa tolerância como a nossa, por exemplo, questões como a ansiedade e a tristeza, por serem afetos desagradáveis, imediatamente tenta-se o caminho mais curto para não sentir, em vez de tentar explicar. Agora, não vamos ser hipócritas. Ó Inês, eu estive 4 anos e meio num divã de psicanalista. Posso lhe garantir. Isto agora não tem nada a ver com uma pessoa a acreditar na psicanálise ou não acreditar. O que eu vou dizer, qualquer pessoa pode entender. Sem ter que estar de acordo com a teoria, percebe? O divã do psicanalista é dos locais psicologicamente mais solitários que a Inês pode imaginar. Visualmente, porque ele está atrás de nós. Em termos auditivos, que eles falam pouco. E por quer queiramos, quer não, o que está ali a passar-se é um descer às nossas profundezas. E, imagine, que masoquismo, se as coisas correrem bem, um reabrir de cicatrizes que não cicatrizaram de uma forma saudável, se bem me lembro, isso chamava-se queloides, aquelas cicatrizes ficam muito feias, é ir às cicatrizes psicológicas, reabrir, ver o que se passou, para que aquilo cicatrize de uma forma mais limpa e que nós possamos seguir em frente. Porque é que eu dizia deixemos de hipocrisia? Em muitas alturas da minha análise, se me viessem com uma pastilha milagrosa a dizer não tens que reviver isso, não tens que pôr em causa as decisões que tomaste, etc. Eu teria tido momentos em que dizia é já. Porque é que eu digo momentos? Porque se não fossem só momentos, eu podia ter feito isso. Ter-me vindo embora e passar a confiar só em medicamentos. Eu não fiz isso, não critico ninguém que o faça. Estou a dizer que eu tinha a sensação que havia coisas que as pastilhas não me podiam dar e que eu tinha que lá chegar. Longe de mim dizer que cheguei a todo lado. Fiz Bom, o que pude. essa consciência já é muito positiva, porque há quem não a tenha, não é? Minha querida, fiz o que pude. Como dizia o meu atual amigo e antigo patrão, Eurico Figueiredo, nunca pior. Entraste para lá a 4 e saíste a 3. Pronto. O ideal teria sido sair só a 2, não é? Como um ser humano, não é? Porque vinha sobre as minhas 2 pernas. Mas não é mau. Entrei a 4 patas e saí a 3. Alguma coisa se ganhou. Não é? Agora, isso pressupõe, ainda por cima, numa sociedade que vive ao ritmo alucinante como a nossa, pressupõe que nós estejamos disponíveis para fazer as perguntas e depois tentar encontrar as respostas. Sabe outra das associações que a frase me trouxe? Uma canção do velho Lennon, do último álbum que saiu dele, o Double Fantasy, que foi um álbum que foi, sob certos aspectos, na minha opinião, não só na minha, mas de uma certa forma, primeiro foi metralhado pela crítica e depois, sob certos aspectos também, a morte dele salvou o álbum. Porquê? Porque, como o próprio título diz, o álbum era ele e a Yoko Ono. E acho que houve muita gente que torturou
o álbum porque as participações de Yoko Ono eram, para essas pessoas, uma das quais sou eu, que acabei de fazer, insuportáveis. Depois, o que aconteceu é que muitos de nós tivemos uma espécie de mecanismo de defesa, que foi, espera aí, é muito simples. As faixas dela vão à vida e eu concentro nas faixas dele. E havia faixas nesse disco, que se não estou em erro, era o primeiro de uma série que ele tinha planeado. Há uma faixa que se chama Watching the Wheels, observando as rodas, não é? Que é uma frase em que, é bom não esquecer que Lennon estava há 5 anos sem publicar nada, sem dar espetáculos, a ver crescer o filho. Aliás, dizia-se até que quem tratava de todos os negócios era ela, e ele estava metido em casa, presumo, na casa em que ele estava, que saísse com o miúdo para o Central Park, como é evidente, não é? Mas a gozar aqueles 5 anos de crescimento do seu Sean. E ele começa a canção dizendo: as pessoas dizem que eu estou doido por fazer o que estou a fazer. E lançam-me todo o tipo de avisos para me salvar da ruína. Quando eu respondo que estou bem, eles olham para mim como se eu fosse um estranho, dizendo: seguramente tu não podes estar feliz agora que já não estás a jogar o jogo. E quase no fim da canção, ele diz: eles abanam as suas cabeças e olham para mim como se eu tivesse perdido o juízo. E eu respondo: não há pressa. Eu estou apenas sentado a passar o tempo. Estes 5 anos foi uma perda irreparável em termos da música popular, porque eu estou firmemente convencido que foram 5 anos de profundo amadurecimento de Lennon. Depois de todo tipo de drogas e mais algumas, que aliás fez com que estivesse separado de Yoko Ono, e a pacificação, porque tudo indicava, que o acompanhar de crescimento do miúdo lhe trouxe. Teria sido fascinante verificar como é que isso iria traduzir em termos musicais. Sim. Pronto. Mas aqui está mais uma vez a noção de determinadas perguntas. É muito curioso, aliás, porque nesta letra ele às tantas diz: as pessoas colocam questões, portanto perguntas, perdidas na confusão. E eu digo-lhes: não há problema, apenas soluções. Ou seja, há perguntas e perguntas. A maneira como eu leio isto é assim: se nós nos pomos a fazer perguntas, mas completamente confusos, sem deixarmos respirar as próprias perguntas, provavelmente não estamos a fazer as perguntas certas sequer. Não tinha pensado sobre isso, é muito curioso. Tem que haver um rumo para a pergunta, Aí não é? está. Aí está. Não é? Porque senão nós podemos estar a perguntar ou em circuito fechado ou a fazer pseudo-perguntas e não verdadeiramente aquelas que nos podem, como a Inês sugeriu, empurrar para a frente. Ou seja, aquelas que nos podem mandar para mar alto com ventos que infunem as velas. Em vez de ficarmos na praia a andar à volta na areia como o tio Patinhas nas suas notas, enrodilhado em questões que não nos levam a sítio nenhum. Claro, porque esse chorrilho, essa quantidade de perguntas podem ajudar a que fiquemos ainda mais soterrados, não é? Pois, porque, por exemplo, em geral, quantidade e qualidade não vão muito a par. E, portanto, se nós entramos não propriamente numa situação em que nos questionamos sobre, sei lá, coisas tão fundamentais como o que é a vida com V grande, que é algo de muito filosófico, ou o que é a minha vida com V pequeno, que é menos filosófico, mas quiçá mais importante, até para os nossos cotidianos, não é? A vida com V grande seguramente apaixona os filósofos,
a vida com V pequeno atormenta-nos os nossos cotidianos. E aquilo que a Inês dizia, que é encontrar um sentido, qualquer um de nós chamaria um figo a isso. Ou um Cristiano Ronaldo, claro, Claro, não quero claro. parecer que estou preso de favoritismos. Chamaríamos um figo em muitas alturas da nossa vida, não é? Quando Sim. nós pensamos, não sei, devo-lhe dizer que ao longo da minha vida houve períodos em que eu senti isso e não é nada agradável, que é termos a sensação de para onde é que eu vou? O que é que verdadeiramente eu desejo? O que é que verdadeiramente daria sentido neste momento aos meus dias? Porque ao mesmo tempo nós estamos a pensar assim, mas hoje em dia, aliás, um sonho para muitos dos nossos compatriotas, quer dizer assim, mas eu farto-me de trabalhar. Mas este meu farto-me de trabalhar, espremido, faz sentido? Dá-me gozo? Está-me a levar em alguma direção? Ou é uma rotina infernal que eu me imagino enrodilhado nela daqui a 10 anos ainda? E é por isso, agora, estas coisas não são para quem quer, também é para quem pode. E vou dizer-lhe, De vez em quando há pessoas que dizem, eu tenho que parar e ver o que é que quero fazer da minha vida. claro, Isto não é também. para todos. O que ajuda muito, e também não é para todos, mas o que ajuda muito a encontrar esse tal rumo para as perguntas é de facto a psicoterapia, não é? Bom, Acha perigoso eu dizer isto? não. A minha posição é que é perigosa. Não é? Porque eu faço parte da máfia. Pois. E, portanto, o que eu digo pode ser mal interpretado. Eu não quero de maneira nenhuma que as pessoas pensem que eu estou a dizer então devíamos todos fazer Não, psicoterapia. Não é isso. mas eu não faço parte da máfia Pronto. e devo dizer que a partir do momento em que fiz psicoterapia, levou-me a fazer muitas perguntas e a encontrar respostas que não tinha, de Pronto, facto. pronto. Inês, eu acho que se calhar uma forma quase simplista, mas que pelo menos para, uh, para continuar no sentido da conversa, é dizer assim: quem me dera nunca ter precisado de ir para o divã. A partir do momento em que precisei, a psicoterapia, porque a psicanálise é apenas uma forma de psicoterapia, há outras. A psicoterapia foi extremamente importante para mim. Mas eu Para sabe, isso que você diz. sim, mas Não é? eu vejo o conhecimento como uma ferramenta importantíssima, E portanto, neste caso o autoconhecimento. o autoconhecimento, Porque sim. nós vivemos numa sociedade que valoriza muito mais o conhecimento do que o autoconhecimento. A Inês sabe 30 mil coisas sobre 30 mil assuntos, não é? E isso é muito valorizado. Em contrapartida, debruçarmos sobre nós mesmos não é assim tão difícil ser considerado até uma perda de tempo. Estava a dar-me vontade de rir agora porque eu ia dizer, pois é que hoje em dia está tudo no Google. Nós podemos parecer muito cultos citando este e aquele porque está tudo no Google. Agora, autoconhecimento ainda não está no Google. Não está. E não podemos, porque de vez em quando nós dizemos de alguém está apaixonada pelo próprio umbigo. Isso não é autoconhecimento, não é debruçarmos sobre nós mesmos. Quem está apaixonado pelo próprio umbigo não se coloca perguntas nenhumas nem questões nenhumas sobre si. Está satisfeitíssimo consigo mesmo. O que é mais doloroso, se quiser, é um parto, porque de certa maneira, quando falamos de uma psicoterapia, para o melhor e para o pior, nós ficamos diferentes. E portanto, o que acontece, como dizia uma das pessoas com quem eu coexisti na Suíça e que também tinha estatuto para poder dizer uma coisa dessas que é obviamente uma blague, no sentido da,
da fórmula sonante do soundbite. Nessa altura ainda não se dizia soundbite, mas que dizia finalement, na zona da Suíça onde eu estive, usava-se muito essa fórmula, em certas zonas da França também. Finalement, a psicoterapia é muito simples. Um dia alguém vem, fala connosco e um dia vai-se embora. É um encontro, Nem mais. podia ser o tal encontro no balcão com Nem o mais. barman, não é? Nem mais, não é? São duas pessoas que pensam em paralelo. E é isso E que é isto, interessante, não é? isto não retira, porque, nomeadamente alguns dos meus colegas mais novos, inconscientemente ficam muito assustados com isto, porque parece que é retirar estatuto ao especialista, que é assim, mas que é isso? Duas pessoas pensam em paralelo? Não, mas uma delas é um especialista, ninguém está a dizer o contrário. O que eu estou a dizer é que se não conseguimos pensar em paralelo com aquela pessoa, se aquilo que nós dizemos não encontra algum tipo de eco na pessoa que faz com que essa pessoa nos coloque em cima da mesa, não é perguntas para nós respondermos, mas não coloque no fundo, em cima da mesa, outras questões sobre o que se está a passar com ela, não está a acontecer nada naquela psicoterapia. Percebe? Nós não precisamos de estar doentes para ir fazer psicoterapia. De Não é? maneira nenhuma. Há aquela pergunta que se faz habitualmente num consultório: o que é que o traz? Então, o que é que o traz cá? A resposta pode ser simplesmente a vida. Na minha especialidade, é muito habitual, se uma pessoa perguntar assim, eu, não quer dizer que seja obrigatório, mas com muita frequência sou capaz de começar uma conversa dizendo em que é que eu posso tentar ajudar. O que é uma formulação desde logo defensiva. Sim. Se eu a dizer tentar, se eu a dizer eu não garanto nada, não é? Isto aqui não é uma jukebox. Mas grande parte das vezes a pessoa até nos diz coisas do género: olha que eu nem sei bem. Exato. Percebe? Sim. Exato. É a vida. É a vida. A pessoa chegou a uma altura em que, e até sem dramatismos, porque há pessoas que nos aparecem e que não estão com a corda no pescoço, seja a nível psicológico, seja a nível laboral, mas que chegaram a uma altura em que há um certo mal-estar. Há qualquer coisa dentro delas que fervilha ou que deixou de fervilhar. E as pessoas, felizmente, também o preconceito tem vindo a diminuir. As pessoas pensam assim: mas espera aí, e se eu fosse falar com alguém que até me pode dizer isso não faz sentido nenhum? Às vezes, por exemplo, uma primeira consulta já é um sucesso se no fim da consulta volta ou não volta a pessoa. Mas se no fim da consulta a pessoa consegue formular uma ou duas perguntas de uma forma clara e dizer: é para isto que eu preciso encontrar a resposta. Claro. Algumas dessas pessoas não voltam. O simples facto de ficarem com uma imagem mais clara daquilo que naquele cruzamento da sua vida é importante, se não resolver, pelo menos equacionar, para depois resolver, chegou e sobrou. Porque estamos a falar de perguntas, não é? O que eu acho que é muito benéfico num consultório. Bom, eu não tenho grande experiência porque só tive uma psicoterapeuta, excelente, diga-se, mas o que eu gostava ali naqueles metros quadrados era a quantidade de perguntas que se alinhavam, não é? Nunca tendo esse convencimento de ter a pergunta certa, mas elas, não é? Elas surgiam ou desfilando. a resposta. Exatamente, mas eu gostava da ideia de me perguntarem: não lhe parece? Não acha que? Não... E ficar a pensar sobre isso é fascinante. Para mim foi, não é? É. E pegando de novo numa palavra, numa expressão sua, há 10 minutos atrás para aí, que é fazer sentido, repetir algo que eu já disse aqui também. Numa psicoterapia ou numa reflexão sua, diga-se passagem, se você consegue acabar por fazer as perguntas mais ou menos importantes, vou chocar alguns dos nossos ouvintes,
você até pode desarrincar respostas que, em termos da realidade, não são verdadeiras. Mas porque fazem sentido para si, chegam-lhe para seguir em frente. Passo a explicar. Muitas dessas questões implicam que nós regressemos ao passado para ver como crescemos, como formamos determinadas opiniões, determinados tipos de personalidade, isto, aquilo e aquilo outro. E esse regresso ao passado não é um regresso no registro fotográfico, não é? A fotografia dá-nos um naco de vida, embora limitado, mas o que nós vemos era o que lá estava. A preto e branco, a cores, o que quiser. Mas é fotográfico. Isto é muito bonito porque quando a Inês vai ou ler os especialistas, neste caso de pintura, ou os próprios pintores, alguns deles, por exemplo, Van Gogh, sabe que eu tenho uma admiração muito particular por Van Gogh e pese embora, sabe, como eu gosto de Amsterdão, mas a menina dos meus olhos continua a ser a Provença. Homens como Van Gogh, que assistiram ao nascer da fotografia, é muito curioso porque alguns deles tiveram formulações quase de alívio. Porque disseram, com a fotografia, já não precisam nos pedir que nós pintemos retratos iguais às pessoas. Se é isso que querem, têm as fotografias. O que era a grande ambição de um homem como Van Gogh era, no retrato, conseguir captar o que ele achava que estava dentro daquela pessoa. E depois outros que fizeram exatamente a mesma coisa. Não é? E isto é realmente fascinante. Ora, quando você regressa ao passado, nós não temos nenhuma garantia. Agora estou a falar de quem está a falar consigo. Do seu psicoterapeuta ou da sua psicoterapeuta. Nós não temos nenhuma garantia que você esteja a dar uma representação fotográfica do passado. Porque a sua memória, em primeiro lugar, a nossa memória não é à prova de bala. Mas, além disso, a nossa memória é influenciada pelos afetos também. Nós recordamos mais determinados acontecimentos do que outros. Nós somos capazes de pintar determinados acontecimentos com cores afetivas que o seu irmão gêmeo não utiliza. Vai para outras cores da paleta. Sim, claro. Eu, há 3 anos ou há 3 meses, seguramente lhe contei a história de eu ser ainda aluno de medicina e estar à conversa com a minha melhor amiga e colega de curso e de repente estarmos a relembrar um episódio e ela sorrir deliciada para mim e dizer: que engraçado, estivemos lá os dois e tu recordas isso de maneira completamente diferente de mim. Sim. Não estou a dizer os factos, não é? Quer dizer, se o que nós vimos foi ali na Praça de Liege 2 carros baterem um no outro, nós não dizemos um que foram 8 e outro que não houve acidente nenhum. Mas depois há tonalidades, digamos assim, que têm a ver com cada um de nós. O que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que se você fez, com a ajuda do seu ou da sua psicoterapeuta, as perguntas, nem quero dizer certas, mas verdadeiramente importantes para si, e não vou dizer todas, mas algumas perguntas verdadeiramente importantes. Se você vai lá atrás, não é só lá atrás. Eu não alinho nessa história que tudo radica nos primeiros 4 ou 5 anos de vida. Bom, mas se você consegue ir lá atrás e ligar, digamos assim, fazer uma história de vida entre o que passou e o que está a acontecer, e você encontra respostas que dão coerência ao trajeto e, mais do que ao trajeto, dão coerência ao quadro que você neste momento vive, nomeadamente atribuem um sentido
por exemplo, às suas angústias do momento, em que você diz, isto agora para mim faz mais sentido. Eu estou assim ou assado por causa disto ou por causa daquilo. A barbaridade, entre aspas, que eu estou a dizer é, mesmo que isto não seja verdade, é eficaz. Sim. Porque não há nada que nos assuste tanto como haver coisas, nomeadamente sintomas, que nos afligem e nos quais nós não conseguimos discernir qualquer tipo de sentido. A partir do momento em que há uma explicação coerente, a Inês diz, bom, eu ainda me sinto mal, mas agora sei porque me sinto mal. Estou muito melhor armada para uma das duas coisas. Ou o que me aflige desaparecer, ou, no mínimo, eu conviver muito melhor com isso, porque sei o que traduz. É uma constante epifania. Pode ser, pode ser. Bom, atenção. A epifania tem um caráter, digamos assim, de imediatismo que normalmente não acontece na psicoterapia. Que implica, como já experimentou no pelo, trabalho longo. Eu a dar cabo do negócio. Pronto, trabalho longo. Agora, há, se quiser, momentos de epifania. De vez em quando, numa psicoterapia, uma pessoa diz, mas é mesmo isto. Pois é, é isso. E de vez em quando o pensamento seguinte é, mas eu tinha tudo para ver que era isto, como é que eu não vi? E aí, às vezes, entra a importância do tal pensar em paralelo. É que o outro com quem nós estamos a pensar-nos em paralelo, porque está fora de nós, é capaz de, aqui ou acolá, não é dizer a coisa mais inteligente desde a teoria da relatividade do Einstein, sabe? Às vezes é até o contrário. É fazer um reparo que é perfeitamente prosaico e que, no entanto, é a peça que acaba o puzzle. E uma pessoa diz, pois é mesmo isso. Júlio, e já chegamos ao fim. Já? Estava saborosa a conversa com perguntas, Pronto. não é? Pois. Olha, eu ia sugerir, uma vez que falou no Watching the Wheels, que ouvíssemos o John Lennon. Fica bem aqui, depois de falar nisso. Mas eu, como sabe, eu adivinho tudo, não é? Pronto. Depois de Nostradamus, sou o maior vidente da sociedade. E Nostradamus, está a ver a Associação Livre, porque é que me veio Nostradamus? Veio Nostradamus, porque Nostradamus é de Saint-Rémy de Provence. Tudo ligado. Tudo ligado. Eu tinha tinha tido uma epifania que não era essa música que você queria ouvir. E não, mas a que eu queria ouvir fica para a semana e vamos ouvir esta que faz sentido. Ok. Um beijinho. Beijinho, querida. Tchau. Até amanhã.